começar. Boa noite, Gilson. Estamos aqui ao vivo com a Rádio Primavera de Guaíba, cidade lateral aqui de Porto Alegre. Gostaria que você fizesse uma análise do jogo de hoje, um jogo que já estava decidido, né, tanto para o Grêmio quanto para o Brusque. Eu gostaria que você projetasse também o que fica de lição para o Brusque deste ano e o que o Brusque deve fazer de diferente para conseguir voltar à Série B em 2024, visto que vai jogar a Série C em 23. Boa noite. Olha, nós, dentro das circunstâncias que a gente veio para esse jogo, é claro que você vai falar de tomar 3 gols, mas a equipe ela teve uma postura, se nós não tivéssemos até tomado o segundo gol, a gente ter um resultado melhor, eu entendo isso. Por que eu falo das circunstâncias? Primeiro, eu quero enaltecer esse grupo de jogadores, teve uma logística muito difícil, né? Tem jogadores que foram guerreiros, trabalharam a semana. Eu falo isso porque alguns jogadores que eram para estar aqui não estão, né? Então tem que enaltecer esses jogadores. Então os atletas que foram para o Brusque, eles têm que ter mais responsabilidades, sabe? Tem que ter mais comprometimento. Eu quero enaltecer esse grupo de jogadores que foram de forma honrosa, mesmo na derrota. Eu quero enaltecer porque nós temos um clube sério, um clube promissor e um clube que ele quer, a cada ano que passa, se estabelecer, né? Eu vi nessa última semana, assim, postura de alguns jogadores que não condiz com a camisa do Brusque, né? Então, eu te parabéns esses atletas que acordaram 7 horas da manhã, chegaram meia-noite, fizemos um jogo, uma equipe difícil, qualidade técnica do Grêmio é altíssima, esses jogadores foram briosos. É claro que quando você faz esse tipo de jogo, você tem que minimizar os erros. Uma das coisas que até conversei com eles, que o primeiro gol que nós tomamos, nós temos que ter uma leitura contra quem nós vamos jogar. Guilherme, de 10 bolas que ele pega, 8 ele leva para dentro, né? E nós tomamos o gol sabendo que ele vai driblar para dentro, né? Então, segundo gol, uma fatalidade, que nós erramos a bola de frente, entrou, tomamos o gol. E o terceiro, nós conduzindo a bola, tomamos nós no contra-ataque, tomamos o contra-ataque do contra-ataque. A verdade é essa, né? Nós tomamos decisões assim que nós tomamos o terceiro gol. Dentro da circunstância, é bom salientar, é a primeira vez que Lucas Barbosa e Sandro jogam junto. E aí você vai fazer a estreia em cima do Grêmio, né, no Olímpico. A gente sabe da força do adversário. Então, o que fica a lição é que nós temos que ter essa reflexão. As pessoas têm que, os atletas que vierem para cá, eles têm que entender que é um clube sério. Todos aqui que estão saindo estão com todos os salários em dia, porque o presidente Danilo, ele faz questão de ter essa gestão, e isso é um crédito muito, muito importante. Por isso que eu acredito muito que essas pessoas de sucesso vão reverter com o Brusque. Eu estou muito chateado com a minha gestão, vim para 9 jogos, tive 5 derrotas, 3 empates e 1 vitória, né? Então, na minha parcela também foi pífia, tivemos vários problemas, jogadores importantes que era para estar nessa reta final nós perdemos, e aí ora por lesão, ora por cartão, né? E fizemos grandes jogos, mas quando você perde dentro de casa, que foi o caso que nós perdemos para o Vila Nova, o Sport e o Criciúma, jogos que nós poderíamos ter feito 9 pontos, a verdade é essa. Isso nos fez muitas faltas, porque fora de casa nós não estávamos conseguindo, até conseguimos depois nessa reta final aí fazer jogo de empate, né? Nós estávamos 3 jogos até sem vencer, mas pela situação, por tudo que aconteceu, a gente fica chateado, pede desculpa ao torcedor, porque o torcedor, né, ele deslumbrou uma situação melhor para o Brusque, mas eu tenho certeza que todos nós, eu saio com esse desafio não cumprido, porém com uma cicatriz aberta, mas agora com muita honra, com muito orgulho de querer reverter, se isso acontecer, de reconstruir, e ao mesmo tempo ter essa parceria. Quando um Grêmio cai, que é esse gigante aí, eles também tiveram que fazer uma reconstrução e entender o que é Série B. Foram entender muitas vezes no decorrer do campeonato, né?
A gente sabe que grandes clubes aí que tiveram grandes investimentos, que é o caso do CRB do Sport, vão permanecer na Série B, ou então só se acontecer alguma situação entre o Sport e o Vasco no jurídico lá, e ver na última rodada com o Ituano e o Vasco o que vai acontecer e sobre a queda do Novo Horizontino no CSA. Então a reflexão é que a Série B é um campeonato que ela mudou. Antigamente faria que a Série B era só força, é um jogo mais pegado. Não. Hoje você vai ter essas valências, porém você vai ter que ter qualidade técnica também. Vai ter que ter jogadores com cognitivo mais alto, porque a Série B desse ano foi uma Série A disfarçada. Né? Quando você entra numa Série B, você vê que tem Cruzeiro, você tem Vasco, você tem Sport, você tem Bahia, você tem outras equipes com uma estrutura, né? E a gente sabe que o Brusque tinha totais condições da permanência. Eu não vejo o Brusque como um elenco que não poderia estar na permanência. Mas infelizmente escapou. Quero falar da minha gestão, então faço uma meia-culpa. Ao mesmo tempo, eu pude relacionar e pude colocar vários pontos que deram certo e que deram errado, né? Pontuar. Esse relatório ele está comigo, mas eu entendo que tem que levantar a cabeça. Você só vai sair vitorioso se você entender essa queda do jeito que foi. Se você realmente não fizer uma reflexão e achar que foi normal, aí nós vamos sair realmente derrotado, porque não é normal um clube que está com uma ambição de uma estrutura de treinamento, uma estrutura de arena, o presidente Danilo arcando com todas as situações. Como eu falo, o presidente Danilo está linkado também ao nosso diretor Carlos, ao André, diretor de futebol, pessoas também que são atuantes e pessoas que estão no dia a dia fazer viver o Brusque novamente uma nova força, né? O Brusque tem um calendário que tem que enaltecer. Você tem uma Recopa Catarinense, que é o primeiro jogo, se não for, vai ser o terceiro jogo. Você tem um Catarinense que é equilibradíssimo, são vários clubes que podem ser postulante. O Brusque é o detentor do título, né, atualmente. Você tem uma Copa do Brasil e você tem uma Série C que também não vai ser fácil. Né? Você já tem na Série C Brusque, Operário e Náutico. Então está na eminência entre CSA e Novo Horizontino. Então são 4 equipes, fora os que estão lá, que é Remo, Paysandu, Figueirense. Então, todos os calendários hoje dessas divisões são difíceis. Então a reflexão fica com essa situação. Não saio com o dever cumprido, saio com a cabeça erguida, porque trabalhamos bastante. Tentamos achar muita solução, mas infelizmente nós tivemos desempenho, mas não tivemos resultado. Gilson, deixa eu te perguntar, você falou muito numa palavra que eu fiquei pensando aqui, dessa ferida, né? Para sarar essa ferida para o ano que vem, falando, né, sobre a atuação do ataque, principalmente do Brusque, que foi o pior da Série B, né, atrás até de Náutico e Operário, que estão atrás na tabela. E aí, alguns contratos de alguns jogadores, tipo o Sandro, que você citou, renovados para o ano que vem. Como é que vai ser o teu planejamento dentro desse aspecto de contratação? Do que precisa o Brusque para essa próxima temporada, para sarar essa ferida aí que você comentou? Olha, quando eu falo para sarar essa ferida, porque a gente não pode ter uma queda e achar que é normal. Pode ser normal para alguns, para nós não. Nós que somos o futebol, somos acostumados a vencer, mas também existem os fracassos. Né? E o fracasso faz parte da vida de qualquer cidadão. Agora, para você sair fortalecido do fracasso, você precisa entender onde que você errou. Então, o clube, na verdade, eu não tive nenhuma conversa ainda com ninguém da diretoria, certo? Mas eu respeito muito o presidente Danilo, a posição que ele tomar, ele vai ter o meu respeito, porque eles têm um modelo de trabalho e a gente tem que respeitar. Então, isso é o que eu quero deixar bem claro, e porque se as coisas acontecerem ou não, eu só tenho que agradecer o Brusque, né? Eu vim aqui muito motivado, tentei fazer de tudo para que as coisas acontecessem, mas tem alguns fatores que as coisas não fluíram como a gente queria. E uma delas, o nosso gol, né? Se você pegar e fazer uma compilação dos jogos que nós tivemos mais de 25, 30 chances reais de gol. E não sei o que aconteceu, que nós não conseguimos fazer o gol. Então é difícil você nominar aqui, né? Mas é um setor nosso que a gente ficou devendo. Não foi falta de trabalho, eu acho que uma hora bateu a ansiedade, uma hora bateu o nervosismo, uma hora, de repente, não tínhamos aquela tranquilidade, aquela frieza na frente do goleiro, né? E tem hora que o goleiro adversário também
fez a diferença. Então, são situações que você entra o ano que vem, mas não é que entra o ano que vem e achar que está tudo normal. O presidente, a diretoria, ela faz renovações com jogadores que já tiveram sucesso aqui dentro, que tem um legado, tem uma história vitoriosa. Para eles também tem sentido, né? Então, eu sei perfeitamente, tem jogadores que vêm desde a Série D acompanhando o sucesso do Brusque. Então, são jogadores que estão ficando, mas que já tem história vencedora e que precisa aflorar de novo. Essa semente, ela precisa ser regada, né? Mas eu me lembro quando eu tive um processo de queda também com a Ponte Preta, numa reconstrução, nós fizemos uma situação de como que nós terminamos o ano e como que nós queremos fazer o início desse ano e terminar. Você ser vencedor não é só ter a palavra, você tem que ter atitude de vencedor. E atitude de vencedor, primeiro, é sentir, é ter vergonha do que aconteceu. Se nós tivermos esse primeiro sentimento de vergonha, não quer dizer que só isso vai bastar. Nós temos que trabalhar, corrigir, ver aonde que a gente falhou, aonde que precisa se contratar, aonde que a gente precisa melhorar, de que forma a gente pode criar uma formatação de jogo que a gente possa explorar e potencializar melhor esses atletas. Uma situação que eu acho que tem que cobrar, essa é a minha opinião, é comprometimento com o Brusque, falando eu como treinador, né? É inadmissível o jogador, numa reta final, não querer vir para um jogo dessa grandeza, sendo que nossa diretoria está todo dia com a gente, mostrando o valor, né? Então isso me deixou chateado, com alguns atletas que poderiam estar aqui nos ajudando, e não trazer uma responsabilidade que nós trouxemos com 2 garotos aqui. Neto é um futuro promissor. O Brusque está começando a fazer uma equipe de formação. Hoje nós estávamos com o Jonathan. São jogadores que estão numa maturação, vão ganhar massa muscular no ano que vem, vão ter desenvolvimento. Não é uma realidade ainda, mas esses atletas têm que fazer parte do profissional para começar criar casca. Hoje entrou um pouquinho aqui contra o Grêmio, entrou um pouco contra o CRB, mas são jogadores que a gente não pode transferir a responsabilidade. Então, fica essa sensação, voltar ao dever de casa, voltar para casa, e aí, né, claro, o meu futuro, o futuro do Brusque, independente do que acontecer, a gente tem que trilhar novos horizontes, voltar a ter sucesso. Hoje no Brasil, se você pegar vários treinadores não conseguiram atingir esse objetivo, a gente vê hoje no Grêmio, né, quantos treinadores passaram esse ano aqui? 2, 3, 4, né? Então você vê, um gigante como esse passou 4. O investimento que tem esse Grêmio caiu ano passado para a Série B. O Vasco, se não cuidar, perigoso ficar na terceiro ano consecutivo na B. Então, não está fácil, não é fácil montar time. Você tem que trazer com característica, entender o que clube que você está indo, o espírito como é que é para jogar no Brusque. Eu acho que tudo isso tem que ser avaliado. Eu tenho certeza que a diretoria está bem minuciosa em cima disso, para ter uma reflexão e para ser um ano bem diferente de 2023, anos de conquista, e assim espero que aconteça com o Brusque. Gilson, para fechar da minha parte, tu mesmo disseste que tu não conversou com o presidente Danilo ainda sobre a tua permanência ou não, mas pelo que me parece, vendo daqui, tu estás engajado no objetivo de trazer o Brusque de volta à Série B, porque como tu mesmo disseste, tu assume parte da culpa da queda, né? Além desta pergunta, qual é o setor que, na tua visão, o Brusque precisa buscar os jogadores para que consiga criar mais corpo com condições para trazer novamente a equipe para a Série B? De uma maneira geral, logicamente. Eu acho que assim, eu acho que todos nós temos que assumir a nossa parcela. Eu me lembro quando nós caímos com o Palmeiras, que na última coletiva eles quiseram cravar que o Filipão caiu com o Palmeiras. Eu falei, não, eu terminei, fiz 9 10 jogos iguais que aconteceu com o Brusque. Eu também coloquei minha parcela. Porque 10 jogos, se eu ganhasse os 10 jogos, sairia como herói. Ah, não, então como eu perdi, a culpa é só do treinador que passou, não. Então eu também tenho minha parcela. E eu não quero fugir disso. Eu acho que cada dia que passa, você conhece melhor o elenco, você conhece melhor a estrutura, você conhece melhor a cidade, a comunidade, a imprensa,
a própria diretoria, como reage com essa situação. O presidente Danilo é um presidente assim, que ele vive muito o Brusque. Claro que é um empresário de sucesso, né? Então a gente sabe que o Brusque, além dele ser profissional e responsável por ter o Brusque, ele tem a paixão, o amor pelo Brusque, né? Então acho que todos os profissionais que trabalham nessa situação, a gente respeita muito isso. Eu falo que a gente é engajado porque não adianta você falar da boca para fora. Às vezes o pessoal acha que não dá uma continuidade porque o Kleina não vai aceitar isso, não vai aceitar aquilo. Não, ou a gente vai pegar todo mundo junto e ser fortalecido, fazer uma coisa forte, uma coisa com debate, com divergência, de como que a gente pode fazer um planejamento mais objetivo, mais forte, abastecer esse planejamento. Eu acho que isso é importante, do que simplesmente você pensar, não, vamos virar um ano empregado. Eu não quero, porque o Brusque é uma instituição que a gente tem que ter todo o respeito e o que ela já conquistou dentro do futebol brasileiro. Não é à toa que chegou na Série B e tendo essa evidência nacional. O presidente Danilo é um empresário muito bem sucedido na cidade que tem um nome a zelar. Eu, Gilson Kleina, tenho um nome a zelar. É a primeira vez que eu caio para uma Série C. Então eu tenho um nome a zelar. Então a gente também tem que ter a vontade de vencer e voltar com essa situação de novo, né? Mas isso não é só questão de, não, vai acontecer e vai voltar. Não, são várias situações que você tem que expor, várias situações que você tem que conversar, porque eu acho que se você tem um pensamento junto com uma equipe de trabalho, esse pensamento ele pode divergir. Eu não sou dono da verdade, mas também eu não posso ser omisso, né? Então acho que é isso que nós temos que trabalhar em conjunto. Então é isso que o Brusque tem que dar esse passo. Eu acho que é esse passo, não é fazer um clube por fazer, trazer jogadores com fome, jogadores que têm que entender o calendário do Brusque. Qual que é a nossa realidade o ano que vem? Nossa realidade é ser bicampeão estadual, avançar na Copa do Brasil, ter a condição de ser campeão na Recopa. O objetivo maior é a volta à Série B. Então nós temos que analisar isso. É difícil ganhar as 4. O Grêmio não ganha as 4 que vai disputar, mas ele vai canalizar uma situação. Então acho que é isso. Cada vez mais no futebol você tem que ter uma gestão e um planejamento. Agora você tem que abastecer. O planejamento não é ter o próximo jogo, né? Você tem que abastecer e entender que formatação que vai ter, qual que é a estrutura de jogo, como que vai ser essa montagem, como que vai ser uma pré-temporada, como que você vai entender os calendários. Tem jogadores que eu estou conhecendo, que chegaram, que estavam emprestados, jogadores com qualidade, que é o caso do Jonathan, é o caso do DG, sabe, os meninos que me chamam a atenção, não tive oportunidade porque eles foram emprestados, jogadores que eu acabei de falar que tem história vencedora no clube, que tem um legado positivo, tem que resgatar isso, mas para resgatar nós temos que fazer uma equipe coletivamente forte e um mental forte. Eu acho que você só vira vencedor na hora que você acredita no trabalho e começa a acreditar mais do que nunca em você. Kleina, só para encerrar, o Eduardo do Caminho ao Gol perguntou com o fim do campeonato como fica o relacionamento Kleina e Brusque. Não, o meu relacionamento eu só tenho que agradecer. Eu estou devendo para a torcida e eu não tenho vergonha disso. Agora estou sentindo, eu acabei de falar, eu saio não com o dever cumprido, se eu tiver que sair, mas saio de cabeça erguida, porque trabalhamos muito, não tivemos o resultado. Isso também é uma reflexão que eu tenho que fazer, de que maneira que as coisas possam acontecer. Se acontecer, é um trabalho em equipe muito forte. Se não acontecer, agradecer demais o Brusque, a torcida, agradecer os funcionários, a comissão técnica, os atletas, porque a gente teve um trabalho de gestão com lisura, exigimos algumas situações que foram nos dadas e a gente não conseguiu ser competente, a verdade é essa, mas a minha relação ela foi uma relação muito profissional, uma relação que eu tive muito carinho, uma relação que eu saio assim triste, porque todo desafio, a maioria deles que eu peguei nessa situação, consegui reverter, nós conseguimos, né? Falar no singular aqui é muito fácil. Nós conseguimos, mas nesse momento eu quero dizer que nesses 10 jogos, né, não consegui fazer os resultados, porque quando você chega nessa situação da pressão de você tem que ganhar,
e aí você não consegue ganhar dentro de casa, a tua gordura é pouca, né? Então, essa correção, se a gente chega um pouco antes, tenho certeza que a conversa que ia ter com a diretoria era uma correção de rota, nós teríamos que fazer um outro tipo de situação, mas isso não aconteceu, nós não poderíamos mais contratar, convivemos com muitas lesões, e aí a imprensa sabe disso, o torcedor sabe disso, já vista que eu iniciei o meu trabalho com um zagueiro de lateral, 2 jogos com isso, depois perdi todos os camisas 10, depois perdi todo o ataque, hoje chegamos aí com 3 zagueiros, né? Enfim, aí esse jogo aí é uma outra situação. Então, torcer, se as coisas não acontecerem, tenho certeza que o Brusque vai voltar forte, porque é um clube que merece todo o meu carinho e todo o meu agradecimento.